tá contribuindo com os eventos do Anderson. Eu acho que ele acaba fazendo um papel muito importante de trazer conhecimento, né? Eu acho que é muito importante a gente poder estar aí, de alguma maneira, participando, né? E contribuindo para esse tipo de evento que acaba trazendo esse conhecimento. Ainda mais quando a gente fala de segurança da informação, né? Então, é um assunto que cada vez existe uma demanda mais crescente no mercado de conhecimento nessa área. Bom, o que a gente vai falar hoje, né, gente? A gente vai falar basicamente de uso de inteligência artificial no nosso mercado de segurança da informação. Tá? A inteligência artificial está cada dia mais presente. Né? Quem aqui usa a inteligência artificial já? Uma ou duas pessoas, né? Aí eu vou mudar um pouquinho o foco, né? Quem aqui usa Waze? Quase todo mundo usa Waze, né? Quem aqui usa Facebook? Aí acho que é quase 100%, né? Então, quem aqui faz busca no Google? Todo mundo. Então, quer dizer, você já usa inteligência artificial. O problema é que muitas vezes a gente não dá conta que a gente já está utilizando inteligência artificial, né? E a gente está vivendo um mundo onde, na verdade, a tecnologia, a inteligência artificial está mudando completamente as relações de trabalho, né? A gente, por exemplo, daqui a alguns anos vão existir várias profissões que não existem hoje. Da mesma maneira que uma série de profissões que hoje existem vão deixar de existir, né? Apenas um exemplo, que tipo de profissão vocês acham que vai parar de existir? Uma muito interessante que todo mundo usa aqui. Vocês já ligaram para um call center? Né? Para o banco, para a operadora de telefonia celular, né? A gente faz isso todos os dias, né? Existe uma tendência muito grande desse atendimento ser completamente substituído por um atendimento baseado num atendente que é um sistema de inteligência artificial. Tá? O Brasil é pioneiro nisso, né? A gente tem um grande banco aqui no Brasil que muita gente não sabe, mas quando liga para o atendimento pessoa jurídica desse banco, é uma máquina que está conversando com você, não é um atendente. Né? Então, quer dizer, a inteligência artificial está mudando o paradigma de trabalho, está mudando a nossa vida como um todo, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso mercado de segurança, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de alguns grandes incidentes, né, que ocorreram aí recentemente, mais no mercado americano, né? Então, tem o caso da Equifax, você tem o caso do OPM. O OPM, basicamente, toda a informação dos pessoais de funcionários do governo dos Estados Unidos foram vazados. Teve caso de vazamento muito grande na United também. Eu recebi, eu sou membro do programa de fidelidade da United, eu recebi pelo menos uns 5 e-mails dizendo que provavelmente meus dados tinham sido vazados, porque lá nos Estados Unidos eles são obrigados a informar. E aí por aí vai. Aqui no Brasil teve um caso muito sério que eu também acabei sendo de alguma maneira impactado, né, que foi o da Netshoes, né? Eu cheguei a comprar alguns produtos na Netshoes e eu recebi um e-mail dizendo, olha, aquelas informações lá, teve um vazamento de dados, né? Então, quer dizer, a gente acaba vivenciando isso cada vez mais. Por que no Brasil a gente não ouve tanta informação de vazamento de dados como ocorre nos Estados Unidos? Porque nós somos melhores, né? A gente protege melhor, né? O brasileiro. Porque não existe, gente, exigência legal. Nos Estados Unidos, qualquer empresa americana, se tiver um vazamento de dados e eu não reportar, e eu sou o CSO dessa empresa, o que acontece comigo? Eu vou preso. Literalmente eu vou preso. Nos Estados Unidos eu sou obrigado a reportar. No Brasil não se reporta. A gente está o tempo todo na rua aí, né, visitando clientes e tal, né? E é muito comum a gente visitar, às vezes, grandes empresas que os caras falam, pô, a gente teve um incidente de segurança, teve isso, teve aquilo. Só que não comenta nada, né? Não tem problema, não vou comentar, né? Não vou falar o nome de nenhuma empresa aqui, né? Não vou comentar. Mas assim, a informação, são empresas grandes, a informação nunca foi a público, né? Então porque a lei não obriga, né? A gente não tem, ninguém vai preso aqui porque não notificou um incidente de segurança. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui são os dados, né, do Data Breach, que é um site nos Estados Unidos, da quantidade de registros que foram roubados, né? Esse dado aqui é de 2017, para 2018 deve ter aumentado mais ou menos uns 2, isso aqui são acho que bilhões, né? Mais ou menos uns 12 bilhões
de registros pessoais que foram roubados. Né? Então, cada vez mais a gente tem problema de vazamento de dados. Eu sempre digo, né, hoje em dia acabou a privacidade. Se vocês acham que a vida de vocês é uma vida privada, saia completamente da rede social, mantenha uma política completamente... Evite, né, compartilhar informação, porque hoje em dia, praticamente com o Google, algumas ferramentas de busca mais especializadas, você consegue descobrir a vida toda da pessoa. Né? Acabou essa questão de privacidade. Quem são os amigos, os locais onde a pessoa frequenta, né? Então, quer dizer, a questão da privacidade está cada vez mais complicada nesse mundo digital que a gente vive. Né? Aqui a gente tem um exemplo de alguns ataques recentes. Teve um ataque muito interessante que foi do último filme do Piratas do Caribe, onde, na verdade, os hackers tiveram acesso ao filme, né, antes do lançamento, e o que eles fizeram? Eles indagaram a Disney, né, solicitando uma espécie de um resgate para não divulgar o filme. Né? Então, eles chegaram na Disney e falaram assim, a gente teve acesso ao filme, né, antes, né, e vocês têm que me pagar, sei lá, tantos milhões para eu não divulgar o filme. Né? E aí a Disney não topou e eles divulgaram antes do lançamento do filme, né, do Piratas do Caribe, quer dizer, uma produção que deve ter custado não sei quantos milhões de dólares, né? Eles divulgaram o filme em torrent. Né? Então, não vou perguntar aqui, mas alguém já deve ter alguma vez baixado algum filme em torrent, né? Então eles divulgaram o torrent, justamente do Piratas do Caribe antes do lançamento. Houve também um vazamento também no Game of Thrones. Então, assim, está cada vez mais presente esse tipo de problema. Vamos voltar um pouquinho, focar um pouquinho na questão da proteção de antivírus, de endpoint, né? Que todo mundo precisa ter. Eu sempre falo, né? Eu comecei a trabalhar com segurança mais ou menos mais de 15 anos atrás. E desde lá do início, o básico de segurança é o quê? É você ter um sistema de proteção na máquina e o firewall, né? Acho que todo mundo tem esse tipo de noção, né? E qual que é o problema dos sistemas de antivírus tradicionais, né? Eles foram criados há mais ou menos 25 anos atrás. Tem uma pessoa que por duas vezes, né? Eu sempre brinco isso, por duas vezes ela deu cano no Anderson, né? Não sei se o Anderson está aqui ainda, mas o Anderson por duas vezes tentou trazer essa pessoa para o Brasil, mas as duas vezes ele deu cano, que é o John McAfee, né? Então, o John McAfee, ele é um cara que eu considero um cara meio louco, né? Não sei se vocês já viram o vídeo deles no Netflix, mas eu recomendo vocês procurarem no Netflix. Ele foi um cara que, ele é meio louco, mas ele também é um cara meio genial. Há 25 anos atrás ele criou o que é o sistema de antivírus que hoje a maior parte de vocês utiliza, né? E esse sistema, não que seja um sistema ruim, mas ele é um sistema baseado num conceito do que a gente chama de paciente zero. Ou seja, eu preciso que uma primeira máquina se infecte, eu isole aquela ameaça e eu protejo o resto do mundo. Né? Então é um sistema extremamente reativo. Qual que é o problema do sistema reativo? O problema do sistema reativo é que eu não quero ser o paciente zero. Eu não quero ser aquele cara que vai ser infectado por uma ameaça de dia zero, que o meu antivírus não vai detectar. Então, o que acontece? Cada vez mais, esse modelo que foi criado há 25 anos atrás, ele torna-se ultrapassado, né? Ele torna-se ineficiente contra as ameaças avançadas que a gente tem hoje em dia. Normalmente é um processo extremamente custoso, né? Porque para você criar essas assinaturas e atualizar essa base de dados, muitas vezes você precisa de centenas, milhares de analistas aí para criar essa assinatura e ter uma resposta rápida, mas ele acaba sendo, hoje em dia, extremamente ineficiente, né? Porque a gente não consegue dar vazão à velocidade com que novas ameaças de dia zero são lançadas. Tá? A inteligência artificial ela pode ajudar a gente nisso, fazendo o quê? Simplesmente criando um modelo matemático que nos permita, coletar a informação dos arquivos, identificar se essas informações correspondem a um padrão que já foi identificado anteriormente, né? E analisar essas informações segundo um algoritmo matemático para justamente verificar se aquele arquivo é bom ou se é um arquivo ruim. Então,
O que traz inteligência artificial para a gente? Ao invés da gente ter assinaturas, de ter uma base de conhecimento anterior, eu tenho, na verdade, um modelo matemático que eu alimentei ele com milhões e milhões de arquivos bons e milhões de arquivos ruins. Então, o modelo de machine learning ele consegue saber se um novo arquivo que ele está analisando, se aquele arquivo é um arquivo bom ou se é um arquivo ruim. Se for um arquivo ruim, ele quarentena, se for um arquivo bom, ele deixa executar. Então, é um paradigma completamente novo. A Science, quando trouxe isso, a Science é uma empresa de 6 anos, quando ela trouxe isso no mercado, ela praticamente criou aí um burburinho muito grande no mercado, porque ninguém acreditava que a inteligência artificial poderia nos auxiliar para fazer isso, né? E, na verdade, a gente acaba tendo taxas de detecção incríveis, né? Hoje, o que acontece? O modelo de antivírus tradicional, eu sempre preciso ter lá a ovelhinha que você sacrifica, que é justamente o paciente zero, né? Esse foi o nosso colega da FireEye que comentou. Só para vocês terem uma ideia, qual que é o problema, né? Hoje, por exemplo, só no AV-Test, aqui sem somar o vírus Total, que é um dos grandes repositórios de malware, eu tenho por volta de 390 mil novos malwares de dia zero por dia. Né? 390 mil. No vírus Total, eu devo dizer para vocês que deve ter mais ou menos por volta de 500 a 600 mil. Só que alguns estão no AV-Test também. Acho que talvez se a gente colocasse o número de 500 mil, eu acho que seria algo bem considerável, né? Por volta de mais de 8 mil novas breaches, né? Novas vulnerabilidades desde 2005. Os custos com o cybercrime têm subido muito nas empresas, né? Por volta de, em 2017 subiram 20%, quase 20%, 19,1%. Aqui no Brasil, a gente tem um investimento massivo dos bancos em cybersecurity. Por quê? Por que eles investem tanto? Porque eles são alvos. Né? Na verdade, o pessoal começa a avaliar o seguinte: quanto que eu estou perdendo de grana de um lado com a fraude eletrônica e eu procuro investir para diminuir a perda. Né? Então, os bancos são com certeza, são os grandes gastadores em segurança de informação aqui no Brasil. Né? E aqui tem alguns dados mundiais do custo de perda e também quanto que mais ou menos algumas companhias perderam, né? Algumas chegaram a perder até 65 milhões de dólares. Eu não tenho mensurado isso, por exemplo, eu não tenho ideia quanto que a Netshoes perdeu. Né? Acho que foi um caso público aí de um grande vazamento de dados, né? Mas com certeza você tem um impacto para a imagem muito grande. Eu tenho certeza que a pessoa que ficou sabendo que os dados foram vazados da Netshoes, ela pensaria bem se ia continuar ou não fazendo compras nesse site. Né? Então, quer dizer, esse impacto é um impacto bem considerável. Né? Bom, pessoal, e a inteligência artificial, então, ela está presente no mercado de segurança, está presente numa série de outros mercados. Né? Então, você tem, por exemplo, os carros inteligentes, né, que começam a fazer entregas. Por exemplo, a gente já tem a Amazon e a própria Google, né, testando esses carros que têm a capacidade de dirigir sozinhos, né, então fazer entregas, esse tipo de coisa. Eu li durante a greve dos caminhoneiros, achei bem interessante no site da UOL, que na Europa já estão testando alguns caminhões que fazem entregas sozinhas também, né, então não precisa mais do motorista, né. Eu falei, pode ser uma solução no futuro para a greve dos caminhoneiros, né, então você tem o caminhão que entrega sozinho. Infelizmente teve um incidente nos Estados Unidos há mais ou menos umas 3 semanas, eu não sei se vocês acompanharam, que um carro, eu não lembro se foi da Google ou da Amazon, que ele teve um atropelamento. Né? Aí você começa a ter um outro problema legal. Quem que, né, minha colega aqui que é advogada, ela sabe disso. Quem que é o responsável? Né? Não tem ninguém dirigindo o carro, né? Então você começa a ter um outro problema. Foi o cara que desenvolveu o software, né? Foi a empresa, aí começa a ter alguns outros problemas, né? Mas é uma tendência, né? Cada vez mais a gente vai começar a ver isso daí. O Facebook, né? Acho que é interessante, o sistema de reconhecimento de imagem do Facebook, ele usa inteligência artificial, né? Então é bem interessante. Hoje em dia você posta uma foto no Facebook, ele fala assim, olha, a Márcia está aqui com você, o Augusto está aqui com você, ou seja, ele vai te falando, ó, eu identifiquei essas pessoas na foto, né? Você quer taguear elas, né? Então basicamente esses sistemas, né, além de usar biometria, também utilizam inteligência artificial. Uma coisa muito interessante hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, as Forças Armadas Americanas estão usando inteligência artificial para poder aprimorar o sistema de armas.
Então, o que acontece? Esse daqui é um simulador, né? Na verdade ele tá no simulador de helicóptero. Esse helicóptero é o real, na verdade, tem uma série de armas, metralhadoras, mísseis, né? E o que acontece? O sistema de inteligência artificial, ele pode ser programado para automaticamente disparar a arma quando ele localizar o alvo. Então, na verdade, por que o operador está lá? Se o sistema falhar, né? Tem a questão do fogo amigo também, né? Às vezes, de repente, o sistema identificou, e aquele tanque ali é um tanque dos Estados Unidos, né? Então ele pode ali intervir, mas é o uso do sistema de inteligência artificial para armas, né? Para defesa, né? Basicamente, então, um modelo de inteligência artificial, ele trabalha com uma grande quantidade de dados, né? Ele precisa coletar, identificar o problema, coletar os dados, classificar os dados, né? E a partir do momento que ele classifica, ele vai extrair informação desses dados, treinar um modelo matemático, e a partir do momento que o modelo foi treinado e foi testado, você acaba tendo a solução baseada em AI. Inteligência artificial pode ser aplicada em todas as áreas, para quase todas, né? Hoje, por exemplo, a Science ela tem por volta de 15 Data Science, que são as pessoas que desenvolvem algoritmos e sistemas, né, de inteligência artificial. A gente, por exemplo, está realizando testes para poder lançar um sistema de identificação, um sistema, na verdade, de controle de identidade baseado em IA. O que é isso? Por exemplo, eu consegui identificar que é o Alexandre que está utilizando aquela máquina através do uso do teclado e através do uso do mouse. Então, o meu perfil, a maneira na qual eu utilizo o mouse e o teclado, e o meu comportamento, por exemplo, de como eu trabalho na máquina, isso pode servir para o aprendizado de um modelo de inteligência artificial que consiga detectar que é o Alexandre mesmo que está usando aquela máquina. Por exemplo, se uma outra pessoa tentar usar a minha máquina, o modelo seria capaz de identificar, olha, não é o Alexandre, então eu preciso tomar uma ação para bloquear aquele usuário. Tá? Então, quer dizer, existem várias aplicações, né? Cada vez mais a gente vai ver o sistema de inteligência artificial sendo utilizado aí, por diferentes tipos de aplicações. O modelo de inteligência artificial, normalmente, ele acaba sendo preditivo, né? No caso de controle de malware, a ideia é que você bloqueie o malware antes da execução. Por que é importante você bloquear um malware antes da execução? Por um simples motivo. Se é um ransomware e você deixou o ransom executar por 10 segundos, pode ser que a informação mais importante que esteja naquele computador seja criptografada. Então, na verdade, a ideia da gente ter um sistema preditivo é justamente você... Se aquele arquivo é uma ameaça, eu não posso deixar que aquele arquivo execute, né? Bom, será que todos estamos preparados para continuar sendo reativos, né? Essa é uma questão que fica, né? Bom, pessoal, isso aqui seria mais basicamente a parte teórica que eu queria mostrar para vocês. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu sou professor universitário, eu gosto muito de botar a mão na massa, né? Então, eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês. A gente vai brincar um pouquinho de malware, né? É uma coisa que normalmente eu não recomendo muito, né? Mas a gente não vai executar o malware, porque eu não quero causar nenhum problema aqui no hotel, né? Já aconteceu várias vezes, né? Uma vez uma história bem engraçada que eu estava no México, né? Num hotel, e a gente começou a executar malware dentro da rede do hotel e caiu a rede do hotel, né? A minha sorte que foi assim, uns 15 minutos antes de eu fazer o check-out, né? Se o pessoal fosse fazer uma investigação, né? Porque caiu a rede do hotel, acho que não caiu a culpa em cima da gente, né? Mas é muito complicado. Toda vez que você for trabalhar com malware, tem que ser um ambiente controlado, tá? A gente não vai executar malware aqui, mas a gente vai brincar um pouquinho com malware. Quem aqui já brincou com malware aí? Já baixou malware? Já fez imitação de malware? Tem alguém aqui que faz engenharia reversa? Legal. É um negócio bem interessante de se fazer, né? Então a gente vai brincar aqui hoje, né? E como que a gente vai brincar? Eu tenho algumas máquinas. Essa aqui seria uma maquininha de um hacker, né? O que a gente vai fazer? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem lá 300 mil, sei lá, por volta de 500 mil de novos malwares por dia? Desses 500 mil de novos malwares, quantos vocês acham que são malwares efetivamente novos?
gente está falando 500 mil por dia. Quantos são efetivamente novos? Alguém tem uma ideia? É menos de 1%. Ou seja, menos de 1% daqueles malwares são malwares completamente novos. Todo 99%, do que a gente está falando? Variantes e mutações. Ou seja, você utilizar métodos para recompilar, alterar o código. Por que você faz isso? Por que você altera o código, você recompila o código? Principalmente para você mudar o hash e para você evitar que uma assinatura de um antivírus tradicional consiga reconhecer aquele malware, né? Quando você faz isso, isso é uma beleza para o hacker, porque com o mesmo código ele pode cada dia criar um novo variante, e esse variante não é identificado pelo sistema de antivírus tradicional. Vamos ver isso daí funcionando? Para quem não tenha visto ainda. Bom, o que a gente vai brincar? A gente vai brincar com algumas ferramentas. Uma ferramenta é o AidScript. O que faz o AidScripter? Essa ferramenta é uma ferramenta que permite eu encriptar o código, o binário que está sendo executado. Então ele deixa um pedaço sem estar encriptado, onde tem a rotina que vai permitir ele descriptografar em tempo real para poder executar, tá? Mas o código do binário vai ficar encriptado. Tá? O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uns arquivos bem interessantes, que são os arquivos que eu consegui esses arquivos no dia 12 de maio de 2017. O que é 12 de maio de 2017? Quem que lembra dessa data aí? WannaCry, exatamente. Então vamos pegar aqui, ó. Então aqui, ó. Esses arquivos, 12 de maio de 2017, foram os arquivos originais que infectaram a rede da Telefônica de Espanha. Eu tenho um amigo que trabalha no SOC da Telefônica em Madrid, é um brasileiro que está lá na Espanha, e às 7 horas da manhã do dia 12 de maio ele me ligou e falou assim: cara, tem alguma coisa muito louca acontecendo aqui, porque pediram para a gente desligar os computadores e ir embora para casa, porque está tendo uma infecção dentro da rede, né? Quando eu ouvi isso, eu falei, deve ser um negócio... Eu não tinha ideia de que ia ser um negócio do tamanho do WannaCry. Eu falei, deve ser uma coisa local na Telefônica. Mas o que eu fiz, ele me mandou os samples, eu testei e a gente bloqueava, né? Porque eu estava com o Márcio Lebrão, que é o Country Manager da Science, numa reunião com os 25 maiores bancos do Brasil na Febraban. E eu precisava dar uma resposta rápida se a gente era ou não efetivo contra aquela ameaça. Tá? Então esses são os arquivos originais. O que nós vamos fazer? Nós vamos brincar um pouquinho aqui. Nós vamos fazer o que os hackers fazem, né? Eu vou pegar esses arquivos e eu vou encriptar eles usando então essa ferramenta. Então vamos pegar eles aqui, Mindsec Wana, vou selecionar todos eles aqui. Eu vou usar essa ferramenta, vou pegar aqui um stubzinho que é utilizado pela ferramenta. Não vou gerar ícone, vou gerar aqui umas chavezinhas. Essa ferramenta permite a gente fazer uma série de coisas, tá? Ele permite, por exemplo, se eu quiser fazer um unsandbox para esse malware não ser detectado no sandbox, ele não executa no sandbox, eu posso atrasar a execução dele. Existe uma série de recursos aqui para evitar a detecção. O que nós vamos fazer agora? Vamos encriptar esses arquivos, tá? Está dizendo aqui que eu não vou usar para uso ilegal, né? Então, é só para teste, né? Então vamos encriptar aqui os arquivos, né? Então ele está justamente pegando esses arquivos e está encriptando para a gente. Tá? Então a gente está criando um arquivo encriptado do WannaCry lá de 2017. Tá? Estamos gerando esses arquivos aí agora. Daqui a pouquinho ele termina, é um processo relativamente rápido. Vocês vão ver que é muito fácil fazer isso. Né? Tem um arquivo que deu erro, mas acho que ele já terminou. Então se a gente olhar aqui, ó, nessa pasta aqui, a gente tem os arquivos que a gente acabou de encriptar. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou tornar mais difícil ainda que um antivírus tradicional consiga detectar esses arquivos. O que eu vou fazer? Eu vou usar um packer. Então, além de encriptar, eu vou comprimir esses arquivos. É claro que o packer ele também inclui um códigozinho no início, né, do binário que permite fazer a descompressão em tempo real. Aí você vai falar assim, pô, mas o malware vai levar mais tempo para executar, né? Porque ele precisa descomprimir e depois decriptografar. Sim, vai levar mais tempo, mas o hacker não está preocupado com performance, né? Ele está preocupado com conseguir o objetivo dele, né? Que é infectar a máquina.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses arquivos, vou copiar eles e vou colocar eles, então, aqui num folder que são os originais, aqui, ó, que na verdade eu tenho um script que vai trabalhar com eles. O que eu vou fazer? Eu vou usar um packerzinho. Esse packer é um packer russo, né? E o que ele vai fazer, basicamente, ele vai, então, alterar esses arquivos, né? Ele vai comprimir esses arquivos. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, ele está lá trabalhando, ó, e ele está gerando para a gente os arquivos comprimidos nessa pasta aqui no texto. Então, aí eu estou criando as ameaças de dia zero. Tá? Está terminando já, são poucos arquivos, beleza, terminou. O que eu vou fazer agora, gente? Como eu não quero causar nenhum problema na rede do hotel, esse tipo de coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses arquivos aqui, um desses arquivos pelo menos, e vou submeter no vírus todo, tá? Para a gente poder fazer uma análise desse arquivo para ver quem consegue identificar esse malware. Vamos pegar um deles aqui, ó. Vamos jogar no vírus total. Ele está dizendo que esse arquivo é um arquivo que nunca foi carregado no vírus total. Isso para a gente nos dá uma evidência que é um arquivo de dia zero, que é uma ameaça de dia zero, porque o vírus total não conhece esse hash. Então eu preciso carregar essa informação lá. Você quer que ele seja escaneado? Quero. Vamos ver o resultado? A gente criou agora esse arquivo, eu nunca testei ele, né? Cada vez que o encrypto utiliza, ele muda a chave, então não dá para saber o resultado. Pode ser que esse resultado seja positivo ou não, né? Sempre fazer demo ao vivo, né, tem esse problema, né? A gente nunca sabe exatamente qual vai ser o resultado, mas vamos ver o que vai acontecer. Ele está carregando o arquivo, isso aqui é a rede do hotel, tá, gente? Está um pouquinho lenta, mas normalmente é rápido. Um pouquinho de paciência, vamos lá, está 80%. Tá indo, tá quase terminando. 97, 99, 100. Legal, carregou o arquivo lá no vírus total, agora ele vai começar a analisar esse arquivo, certo? Então ele está fazendo análise. Opa, já tem um que identificou, 2, já teve alguns que identificaram. Esse arquivo é um arquivo que teve até bastante que identificou. Vocês estão vendo aqui, ó, 28. O que acontece é o seguinte, né? Dependendo do tipo de antivírus, por exemplo, que eu quero fazer um bypass, eu tenho que usar técnicas diferentes, eu tenho que usar packers diferentes, né? Então aqui, ó, a gente consegue ver que praticamente metade dos antivírus conseguiu identificar esses arquivos, mas a outra metade não, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, todos esses antivírus, ó, por exemplo aqui, ó, um antivírus grande, McAfee, não identificou, o Palo Alto Threats não identificou, Malwarebytes não identificou, Kaspersky não identificou, Train Michael não identificou. O que o vírus total está me dizendo? Que esses antivírus, esse malware de dia zero que eu acabei de criar, eles não são identificados. E, portanto, teoricamente, é lógico que eu teria que fazer outros testes, mas provavelmente eu poderia comprometer máquinas que tivessem essa solução de antivírus. Né? Quanto tempo eu levei para fazer isso, gente? Alguns minutos. Não é uma coisa difícil de fazer. Hoje em dia, qualquer pessoa que pesquisa um pouquinho mais na internet consegue criar uma ameaça de dia zero dessa. Tá? Bom, só para vocês verem, né, rapidamente, eu sei que não é o foco aqui do nosso evento, mas eu vou mostrar aqui para vocês esses arquivos que a gente acabou de copiar, qual seria a reação aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, a pasta de mutação, copiar para cá, né? Então aqui a gente tem os arquivos, ó. Basicamente o que vai acontecer é que vai começar a analisar esses arquivos, né? E em algum momento esses arquivos vão ser quarentenados, mas se eu tentar executar esses arquivos, entra o controle de pré-execução, ou seja, em menos de 120 milissegundos ele identifica que o arquivo é malicioso e simplesmente não deixa o arquivo executar. Tá? Se a gente tentar aqui infectar essa máquina, esse tipo de teste normalmente eu só faço com Silence, porque eu sei que a gente é muito bom para dia zero, né? Porque não é recomendado fazer isso em uma rede. Já foi tudo. Então praticamente os 100% dos arquivos
já foram identificados. Um tema muito importante, utilizando quase nada de CPU e de memória. Isso é uma diferença muito grande. Inteligência artificial, o modelo matemático é muito mais rápido e muito mais eficiente do que usar um antivírus tradicional. Tá? Basicamente, ele usa técnicas de IA e que ocupam muito pouco CPU e muito pouca memória. Tá? Então, a gente conseguiu ver claramente a eficiência do produto. Tá? Bom, pessoal, eu acho que eu tenho até tempo, me sobrou até tempo aí para algumas perguntas, então vamos abrir aí um debate, se alguém tiver alguma dúvida do que a gente fez aqui hoje. Basicamente, o que eu fiz foi simular o que um hacker faz. Então, eu usei um Cryptor, que é o Age Scriptor, é um programa que vocês conseguem baixar na internet, não é uma coisa privada, né? O que eu fiz? Eu peguei o payload daquele executável e encriptei ele para evitar que ele fosse identificado, por exemplo, por uma assinatura que tivesse uma expressão regular, que buscasse uma sequência de caracteres, aquele payload foi encriptado. Depois de encriptar, o que eu fiz? Eu ainda peguei esse arquivo e fiz um unpacking, ou seja, eu comprimi ele para dificultar ainda mais a detecção. É uma coisa simples de fazer, e vocês viram aí que vários antivírus de mercado simplesmente não conseguem identificar a partir do momento que a gente cria esses malwares de dia zero. Né? E, no final, eu testei aqui na inteligência artificial para vocês verem o bloqueio. Tá? Obrigado.